A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma mensagem aqui do nosso canal. Eu creio que essa palavra vai abençoar o teu coração e essa especificamente vai para os homens, né? Os cabra-macho. Aqui do Nordeste nós temos essa expressão. Eu queria trazer uma mensagem para você que tem o tema Desista das coisas de menino. E essa palavra está baseada aqui em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 11. O apóstolo Paulo ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A infância é um tempo importante e deve ser vivida. Então, o menino, ele tem uma maneira de falar, de pensar e de sentir que para sua fase, né, é importante. Porém, esse menino ele precisa crescer e quando crescer se tornar homem e desistir das coisas próprias de menino. O que nós infelizmente temos visto nos nossos dias é homens com 30, 40, 50 anos pensando, sentindo e falando como meninos. O interessante é que na nossa cultura, né, aqui no Brasil, nós não temos rito de passagem, como algumas civilizações antigas têm, e até algumas tribos indígenas, né? Até os judeus também têm isso hoje. Veja que coisa interessante. Quando é que um homem, né, se torna homem? Deixa de ser menino e se torna homem? Se nós formos pensar, é quando completa 18 anos? É quando consegue o primeiro emprego? Não. Então, infelizmente, perder esses ritos de passagem fez com que alguns homens não amadurecessem, não tomassem uma decisão e não virassem a chave, desistindo das coisas próprias de menino. Né? Se fala por aí que é a síndrome do Peter Pan. Eles não querem crescer. Homens que se recusam, né, a crescer, continuam como meninos. Né? Eles vivem na terra do nunca. Nunca assumem a responsabilidade. Nunca ficam independentes. Nunca crescem. Então essa mensagem é para você, homem de Deus. Você que precisa se posicionar. Porque o que nós temos visto hoje e nos tantos aconselhamentos que eu tive a oportunidade de fazer, nós vemos mulheres sofrendo porque são esposas, mas têm que ser quase como mães dos seus maridos, né? Filhos que precisam de um pai com uma postura de homem. E, infelizmente, essas crianças acabam não tendo essa referência. Por quê? Porque ainda existem pais pensando, falando e sentindo como meninos. O Senhor nos chama para algo maior. A Bíblia diz que enquanto é menino, o herdeiro, ele vive como um escravo. Ele não pode usufruir de nada. Mas quando ele se torna homem, ele pode usufruir de tudo aquilo que o Pai separou para ele. E esse Pai é o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial. Ele tem coisas grandes para você e, como consequência, para sua família, para seus filhos. Então eu te convido, né, nós temos abordado bastante esse tema. E olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, verso 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Ai de ti, ó terra, cujo rei é menino. E cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. A terra sofre quando o seu rei, aquele que está liderando, governando, é menino. Quando os seus príncipes, também em posição de autoridade, de manhã já começam a se divertir. Assim como uma terra, uma nação sofre quando o rei ele é menino, assim também uma família sofre quando aquele que era o cabeça do lar, o pai, o marido, ainda sente, fala e pensa como menino. Uma outra característica é essa: os príncipes de manhã cedo já se esbajam, já se divertem. Uma das características do menino é que ele já acorda não pensando assim: o que é que eu preciso fazer hoje? Como cabeça, como líder, como aquele que Deus confiou uma família para fazer a vida daqueles que estão debaixo da minha liderança melhor. O menino ele não acorda pensando assim. Ele pensa em curtir. Ele acha que casou para ser
feliz. Deixa eu te dizer, não. Você casou para assumir um compromisso de fazer alguém feliz, para cumprir algo, um propósito que Deus separou e preparou antes da fundação do mundo para você cumprir. Então, o Senhor nos chama para algo bem maior, bem maior. Interessante que há um conselho de Davi para o seu filho Salomão e as últimas palavras de Davi. Veja que coisa interessante. As últimas palavras de um homem, ela deve ser considerada. Ainda mais um homem de Deus como Davi. As últimas palavras de Davi para o seu filho Salomão, que seria aquele que herdaria o trono, e foi o que herdou o trono, em 1 Reis 2:2 diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Davi disse, tenha coragem, que é uma das características do homem, da masculinidade, daquilo que Deus criou o homem, criou você para ser. E ele diz, seja homem. Nós não estamos falando aqui de machismo. Machismo não é bíblico, mas masculinidade sim. Deus espera que você seja o protetor. Deus espera que você seja o provedor. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, criou para guardar e para cultivar o jardim. Ou seja, criou para proteger e para suprir. E o interessante é que só depois Deus entregou uma mulher a Adão. Veja, primeiro ele teria que cultivar. Ou seja, primeiro, e se tem um jovem aí pensando em casar, tá noivo, primeiro trabalho. Primeiro você protege, cultiva a terra, para depois, aí sim, você poder ter a sua erva, se é que você me entende. Então, eu creio que essa palavra de hoje, ela vai trazer edificação ao teu coração, ela de alguma forma vai fazer você entender. Será que hoje eu ainda estou tendo pensamentos de menino? Será que eu estou falando como menino? Será que eu estou sentindo? Rapaz, tem homens que, assim, são muito frágeis. Você ser frágil quando você é criança, quando você é pequeno, menino, tudo bem. Mas Deus não te criou para ser frágil, não. Uma das características da masculinidade é ser resiliente, é ser forte, é ser corajoso. Sempre que Deus falava com um homem, por exemplo, quando Deus veio falar com Jeremias, olha que Jeremias já era um jovem, adolescente para jovem. Ele disse, eu não passo de uma criança. Deus disse, não diga, eu não passo de uma criança. Então Deus espera da gente maturidade. Ele disse para Jeremias, continuando, pois aonde eu mandar você ir, você vai fazer, você vai se portar como alguém que foi feito para um propósito. Então existe algo da parte de Deus, eu creio que nós vamos trazer outras mensagens aqui também, mas que vai alcançar a tua vida. Se existe algo que você ainda está pensando, falando e sentindo e que não condiz com essa estação de maturidade na sua vida, meu Deus, eu creio que no nome de Jesus, essa palavra vai te ajudar a desenvolver, a crescer, a tomar uma postura de homem. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso vai nos ajudar muito, né? Deixa seu like aí se você gostou. Deixa um comentário, envia para um amigo. Eu tenho certeza que essa palavra, se te abençoou, vai abençoar outros também. Então, fica aqui essa mensagem e até próxima, em nome de Jesus.